Deus. A igreja pode se assentar, que o Senhor possa continuar falando aí aos corações nessa manhã. E hoje é uma manhã especial para nós, porque é a manhã que nós estamos caminhando para o encerramento do nosso propósito de 50 dias. 50 dias de profundidade, 50 dias onde nós buscamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que é justamente uma vida profunda de comunhão com o Senhor, uma vida de profunda entrega, uma vida de profunda obediência, de profundo amor. E hoje nós vamos encerrar o propósito no culto da noite, né? Estaremos aqui reunidos para mais uma última palavra desse propósito, e encerrando da melhor maneira possível, celebrando ao Senhor, recebendo novos discípulos à comunhão da igreja, né? Tem sido um tempo onde nós desfrutamos também de crescimento numérico também na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, né? Recebendo vidas, batizando pessoas, e que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando a sua família, em nome de Jesus. E eu sei que essa manhã está uma manhã um pouco preguiçosa, né? Uma manhã chuvosa, a gente sabe que esses dias são dias que o nosso corpo quer descansar, né? Quer dormir, mas eu te peço, por favor, fique ligado na palavra, não se distraia, não permita que nada venha roubar a sua atenção, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Mateus 28, do 16 ao 20, texto bem conhecido aí para nós nessa manhã, nessa leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20, a leitura que nós faremos aqui. Rafael, você me dá uma ajuda, por favor? Vou pegar uma aguinha ali para mim, pode ser sem gelo mesmo, por favor? Mateus capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20, você que encontrou, pode se colocar de pé, vamos fazer juntos a leitura da palavra do Senhor. Fica de pé aí para dar aquela espantada na preguiça aí, para dar aquela esticada no corpo, depois você vai sentar para ouvir a palavra. A palavra do Senhor declara assim para nós, Mateus 28, versículo 16, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Leitura da palavra do Senhor. Deus, obrigado pelas orações que foram feitas por mim nessa manhã, e eu oro também pela tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala com poder, com autoridade aos nossos corações, que possamos, Senhor, viver realmente isso com alegria na tua presença, Senhor, vivendo uma vida de profundidade, vivendo, Senhor, uma vida de busca, uma vida de entrega, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí, e que a palavra do Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Texto da palavra do Senhor para nós hoje, tema da mensagem, correspondendo a um amor profundo. Tema da mensagem dessa manhã, correspondendo a um amor profundo. Se tem uma coisa que a gente viu ao longo desses dias, é que tudo com Deus e para Deus precisa ser vivido, Adeilton, com profundidade, porque o nosso Deus nos ama com profundidade. Nosso Deus nos ama de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito intensa, de uma maneira poderosa. E se tem uma coisa muito triste ao longo da história da igreja do Senhor, é a gente se deparar com momentos de frieza espiritual, com momentos em que a igreja do Senhor se viu desanimada, um momento em que a igreja se via ali num estado realmente morno espiritualmente. E quando a gente olha para esses momentos da história, a gente percebe, Tiago, a urgência de sermos um povo que ama a Deus
com profundidade. Existe uma urgência, Ana, do Senhor mexer na nossa vida, para que a gente não viva estagnados na presença dEle. Nós acabamos de celebrar aí na sexta-feira o culto do coração aquecido, e se tem uma coisa que Deus fez através da vida de Wesley e de seus amigos, foi de trazer de volta, irmão Ronaldo, o fogo do amor pelo Senhor na Inglaterra. A igreja da Inglaterra estava vivendo um momento de muita frieza espiritual, igrejas enfraquecendo, o povo abandonando as suas posições, o povo perdendo o vigor espiritual. E aí, irmã Elza, Deus levanta uma juventude naquele lugar. Wesley, seu irmão Charles, seus amigos, derrama um mover, uma experiência poderosa, e o avivamento acontece na Inglaterra. A igreja é renovada, a igreja vive um novo sopro do Espírito Santo, pessoas são alcançadas, Carla, pregações ao ar livre, pregações nas praças, pregações nos cemitérios. Se dentro das igrejas, dos templos, a coisa estava estagnada, fria, lá fora, Neuza, o Senhor sopra através da vida de pregadores itinerantes, que começam a alcançar multidões. John Wesley, Whitefield e outros homens que pregavam a palavra com autoridade, porque entenderam que Deus precisa ser amado com profundidade. Se tem uma coisa muito ruim na nossa vida, é a gente não ser correspondido com o amor que nós oferecemos a alguém, não é verdade? Quando nós amamos a vida de uma pessoa, quando nos oferecemos para ser bênção na vida de uma pessoa, e isso não é correspondido, é algo que dói no coração. E o nosso Deus é um Deus que nos oferece um amor tão tremendo, um amor tão paciente, um amor tão maravilhoso, e nós precisamos então corresponder esse amor com profundidade também. E eu quero destacar para você nessa manhã, primeiro ponto dessa mensagem, quero levantar aqui duas coisas que nós precisamos viver para de fato corresponder esse amor. Porque se a gente entende, Rafael, que precisamos corresponder, a questão agora é como corresponder. O que eu faço, Samiri, para corresponder ao amor do Senhor? Primeiro ponto, primeira coisa, ser discípulo. Primeiro ponto dessa mensagem que nós devemos nos preocupar para corresponder a esse amor que recebemos é ser discípulo. E aí uma coisa que a gente vê aqui nesse texto, que nós lemos, e a gente já vai reler aqui alguns trechos dele nessa manhã, é que o propósito de Jesus era fazer discípulos nesse mundo, e assim permanece. O propósito dele é formar pessoas que não sejam apenas admiradores, mas que sejam discípulos fiéis, seguidores fiéis, imitadores fiéis. Ser discípulo é o primeiro passo para corresponder a esse amor. O propósito de Deus é nos fazer como Cristo. O propósito de Deus é nos fazer imitadores de Cristo. A forma como Ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. Para nós sermos imitadores de Cristo, precisamos buscar aquilo que falamos semana passada, Rogério, buscar ser cheios do Espírito Santo. Ser discípulo é ser imitador, e imitador de Cristo. O padrão para a nossa vida precisa ser, Neuza, a vida de Jesus. E nós precisamos almejar isso, nós precisamos observar a vida dele todos os dias, lendo os evangelhos, orando e pedindo, Senhor, me dá um coração igual ao teu, como nós falamos aqui na última quinta-feira, pedir um coração puro, um espírito inabalável, um coração que permanece, um espírito que permanece. Precisamos realmente buscar ser discípulos de Jesus. E aí eu quero ler com você o versículo 16, que nós lemos aqui, quero reler com você. A palavra do Senhor diz assim nessa manhã: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eles foram para onde Jesus designou. Ser discípulo é ser direcionado.
O discípulo recebe direção. Se tem uma coisa que a gente percebe, Natane, na vida de um discípulo, é que ele tem direcionamento de Deus. O discípulo, ele recebe constantemente orientação para a direção que ele deve seguir, que ele deve caminhar. Grazi, o discípulo não anda segundo o que ele acha. O discípulo não anda, Deilton, segundo aquilo que ele tem como intuição. Ele anda segundo a direção de Cristo Jesus, olhando para a vida de Cristo. Jesus orienta, Jesus dá essa ordem, vá para tal monte. E o texto nos mostra que eles foram. O discípulo ouve e ele vive a obediência simples. Obediência simples. Eu já falei sobre isso aqui numa pregação e eu torno a falar. A obediência simples, Xande, é o seguinte: se Jesus fala para mim, sai daqui e vai para aquela porta, eu saio daqui e vou para aquela porta. A obediência simples é ouvir a voz de Deus, Elinha, e atendê-la conforme ela me orienta. A obediência simples. Se eu não posso ficar conjecturando coisas, pensando coisas, se a ordem dele é muito clara, sair daqui e ir até aquela porta. O discípulo é direcionado, o discípulo segue a direção dada, o discípulo prioriza a voz de Jesus. Isso aqui é importante. Para eu ser direcionado de verdade, eu preciso priorizar a voz certa. Para eu ser direcionado por Jesus, e aí, como eu falo, né? Às vezes quando a gente ouve palavras como essa, pode parecer coisas batidas. Ah, pastor, isso daí eu já sei, isso daí eu já ouvi várias vezes. Só que o nosso coração precisa ser disciplinado a viver as coisas simples na simplicidade delas. O nosso coração precisa ser orientado. Às vezes a gente quer coisas profundas, às vezes a gente quer ouvir coisas extraordinárias, mas vai ter momentos que Deus vai nos trazer para ouvir aquilo que a gente já ouviu várias vezes. Quando a gente vai ler o texto de Mateus 28, eu já até leio ele, já quase recitando de cor, né? Falar, Senhor, eu cito ele de cor aqui, porque é um texto, mas é um texto que a gente tem que voltar vez por outra. Porque aqui está a ordem de Jesus para os discípulos. Aqui está uma ordem que interessa muito para nós, irmã Elza, porque Jesus deixou uma ordem para nós. Nós podemos cantar louvores, nós podemos fazer campanha de oração, nós podemos fazer propósito de 50 dias, nós podemos fazer um monte de coisa, mas a ordem principal qual que é? Façam discípulos pelo mundo, onde vocês passarem. Façam discípulos, essa é a ordem que Jesus nos deixou. E não adianta, tudo que nós fazemos tem que girar em torno dessa ordem. E para eu fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo primeiro. Eu preciso entender essa voz, eu preciso dar prioridade a essa voz. Percebemos a importância desse ato tão simples na vida dos discípulos, quando a gente olha como eles estavam antes. Quando Jesus vai preso, Carla, o que acontece? Os discípulos são dispersos, cada um vai para uma direção, cada um vai tomar um rumo, e a galera vai ficar toda dispersa. Mas quando Jesus volta e Jesus dá uma ordem, Tiago, eles se reúnem novamente. A voz de Jesus nos reúne novamente no propósito que Ele tem para a nossa vida. A voz de Jesus posiciona a vida da igreja novamente, e a gente precisa estar posicionados, amados. Precisamos estar posicionados. Eu pego o testemunho que a Carla deu aqui no final da nossa aula de hoje. É importante estarmos posicionados, porque o seu dom tem uma importância grande na construção, no avanço do reino de Deus aqui nesse lugar. Cada um de nós tem um dom específico. Cada um de nós tem algo de Deus que Ele nos equipou, que Ele nos deu para fazer a obra dEle aqui nesse lugar. E se nós não estivermos posicionados, Gabi, no propósito do Senhor para a nossa vida, muitas coisas acabam deixando de ser vividas, porque os nossos dons compõem uma igreja forte, os nossos dons fortalecem a igreja do Senhor. O discípulo entende isso, por isso que a ordem de Jesus é seguida à risca. Precisamos estar juntos, precisamos nos reunir, precisamos estar unidos nessa voz maravilhosa que Ele direciona para nós. Não adianta, você quer corresponder ao amor de Deus na sua vida, a obediência é inegociável. A obediência é inegociável.
Quando eu olho para o texto que eu li aqui no momento das ofertas, a igreja da Macedônia, esse texto essa semana eu me debrucei um pouco mais sobre ele por conta do culto da sexta-feira também, do culto de hoje, para trazer essa palavra. William, uma igreja que se prontifica. Se tem uma coisa interessante sobre ser discípulo de Jesus, irmão Ronaldo, é que o discípulo se prontifica para aquilo que tem que ser feito. A igreja da Macedônia, como vocês já bem sabem, era uma igreja pobre, era uma igreja que estava enfrentando tribulações, era uma igreja que estava passando por aflições, mas ao ouvir, Ana, que tinha uma oferta sendo levantada para abençoar Jerusalém, que estava sofrendo muito, os macedônios insistem, eles pedem, nós queremos participar também, nos permita participar. E a palavra vai dizer para nós, Paulo vai declarar que eles ofertaram além do que eles até mesmo, humanamente falando, podiam ofertar. Uma igreja de discípulos que entendeu o que precisa ser feito, Rafael, nós vamos fazer. O discípulo tem essa prontidão, porque ele ouve a voz do Senhor e ele entende a urgência de obedecer essa voz. Obedeça ao Senhor na sua vida, obedeça ao Senhor na sua casa, obedeça ao Senhor em cada ambiente onde Ele te coloca, nas coisas mais simples da sua vida, obedeça ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Além disso, o versículo 17 vai dizer para nós o seguinte: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos adoraram ao Senhor. O discípulo, além de ser direcionado, é também um adorador. O discípulo também oferece adoração. A adoração é a expressão de uma entrega profunda. A adoração é a expressão de um coração que ama. Um coração que ama Jesus, é um coração que adora com toda a sua força, é um coração que adora com todo o seu ser, é um coração que transborda adoração. Amados, quando o nosso coração está tomado por esse amor, nos faltam até palavras. Nos faltam até palavras para dizer o quanto que o Senhor é importante na nossa vida. Nos faltam até palavras para dizer o quanto nós somos gratos a Ele. Nos faltam palavras, Igor, mas a adoração é isso mesmo, é o transbordar de um coração que ama, de um coração que entendeu o amor, que recebeu o amor que precisa também dedicar. A adoração é a expressão de quem está diante do que mais importa na sua vida. A adoração é isso. A adoração é a entrega. E aí, amados, quando eu estava pensando e refletindo nesse texto essa semana, eu estava pensando no seguinte: Rafael, imagine você quando você encontra a Samir, depois de um dia de trabalho. O Rafael ama a Samir ama o Rafael. Quando o Rafael encontra a Samir, ele expressa o amor dele pela Samir. Ele fala uma palavra bacana, ele dá um beijo, dá um abraço, traz um mimo, né? Dá um presente, faz alguma coisa. Né? Eu estou ministrando aí, Samir. Se Deus tocar no coração, fala a Deus, né? Aí Rafael vai chegar e ele vai expressar o amor dele pela Samir. Só que a maneira como o Rafael se expressa para Samir é diferente da maneira como nos expressamos para Deus, como ele se expressa para Deus. Porque a adoração é uma entrega de amor que vai além ainda disso, não é verdade? O Rafael não chega diante da Samir e se ajoelha e beija os pés da Samir e chora. Samir, sem você eu não sou nada. Samir, se ele fizer isso, você me fala, Samir, pelo amor de Deus, a gente sobe lá e ajuda lá. Mas o Rafael não faz isso porque o amor que ele oferta a Samir como esposa é diferente do amor que ele oferta ao Senhor como Deus da vida dele. A adoração é um tipo de amor que é incomparável, Quando a gente chega diante de Deus, a gente fala coisas que a gente não fala para ninguém, a gente se lança de joelhos, a gente coloca a cara no pó, a gente declara a nossa dependência, choramos, declaramos, nos rasgamos, um espírito adorador. A entrega dos discípulos naquele momento, cara, eles já tinham visto Jesus, Só que o William, quando eles veem Jesus novamente, o que eles fazem? Eles adoram Jesus. Meu Deus, eu fico imaginando essa cena ali, irmã Elza, eles chegando diante de Jesus, que já tinham visto, eu fico imaginando se ajoelharam, se levantaram a mão, se abraçaram, porque o adorador, ele entendeu, é o que mais importa na nossa vida, é a presença do nosso Deus. Não há nada mais importante. Falamos isso na quinta-feira. Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a Tua presença na minha vida.
O discípulo entende isso, o discípulo sabe discernir isso. Deus dá e Deus tira, Deus permite que aconteça, mas que nunca falte a presença do Senhor em nós. Isso não é jargão, isso não é frase feita, isso não é palavra vazia, é a declaração do salmista no Salmo 51, não retires de nós o teu Espírito, não retire de mim o teu Espírito, não me afaste da comunhão do Senhor, não me lance fora da tua presença. A Carla fez um comentário, acho que foi a Carla na quinta-feira, quando a gente falava sobre esse texto. Davi estava lidando com um pecado na vida dele ali, Xande, que podia custar muita coisa, e em nenhum momento você vai ver Tiago, o rei Davi orando e falando assim, Senhor, não permita eu perder o trono. Você não vai ver nenhuma palavra ali naquele salmo dizendo ali, Zelinha, Senhor, não permita que eu perca a minha posição. Nenhum momento ele vai dizer ali, Igor, Senhor, não permita que eu deixe de ser rei. Não, em nenhum momento ele vai dizer isso, porque ele entendeu, o Senhor, que eu não perca a tua presença, que eu não perca a tua comunhão. A posição Deus dá, Deus tira, Deus move, Deus coloca em outro lugar, mas o discípulo entende que o que ele tem de mais precioso é a comunhão com o Deus da vida dele. Quer corresponder a esse amor? Seja discípulo. Adoração é algo profundo. A Bíblia nos ensina o que é adoração verdadeira. É um ato de entrega total. Ser discípulo vai muito além de ser um mero admirador. E eu avanço para finalizar com você o segundo ponto dessa mensagem. Essa mensagem tão simples, mas tão necessária para nós. Segundo ponto, para corresponder o amor de Deus pelas nossas vidas, fazer discípulos. Ser discípulo e fazer discípulo. E aí eu faço uma pergunta para nós, uma pergunta inevitável e simples aqui. O quanto temos nos dedicado para fazer discípulos realmente? O quanto nós temos nos dedicado para alcançar pessoas e fazer discípulos? Não podemos nos contentar, amados, em viver uma vida infrutífera nessa área. Não podemos nos contentar. Clã, nossa maior vocação, nosso maior chamado é fazer discípulos. Administração, tesouraria, nossa maior vocação é fazer discípulos. Ministério de louvor, a obra mais importante é fazer discípulos. Ministério de intercessão, a obra mais importante é fazer discípulos. Independente do que você faz, fazer discípulos é a obra mais importante da nossa vida. É a obra mais importante. Pior coisa é quando a gente transforma o nosso ministério em uma outra coisa qualquer que não esteja à disposição de fazer discípulos. E aí nós devemos avaliar isso, como que o meu dom, como que o meu chamado, como que a minha vocação coopera para fazer discípulos. Quem o meu ministério, a quem ele me aproxima? Ele me aproxima de quem? Eu sou do ministério infantil. O ministério infantil me aproxima de quem? E, em seguida, como que eu faço discípulos me aproximando dessas pessoas? O ministério de dança, o ministério de louvor, ministério de administração, de tesouraria, do santuário, de quem esse ministério me aproxima e como isso me fará fazer discípulos? Não podemos ser infrutíferos nessa área, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado, porque os exageros, como a gente falou aqui hoje, mais cedo, né? Por um lado, tem pessoas que tratam a igreja como se fosse uma empresa de marketing multinível, né? E aí vira aquela coisa, número. Só que, por outro lado, nós também não podemos cair no erro de achar que a igreja é um clubinho familiar, que já está bom com quem está. A igreja tem que sonhar com crescimento, porque essa é a obra que o Senhor nos deu para fazer. Não para eu chegar e depois falar, eu ganhei tantas pessoas, eu fiz, eu aconteci. Não, é para honra e glória do Senhor. Senhor, pela tua graça e bondade, nós fizemos discípulos esse ano, e glória a Deus por isso. Batismos, mas a gente tem que sonhar com essas coisas. A igreja tem que vibrar com essas coisas. Eu falo em todos os batismos o seguinte, Ana, é a coisa mais importante do ministério, batizar pessoas. Não existe nada mais importante. É maravilhoso quando a gente tem um culto de louvor abençoado, é maravilhoso quando a gente tem um musical abençoado, é maravilhoso quando a gente faz uma obra, é maravilhoso quando a gente faz uma comunhão, é maravilhoso, mas tudo isso é para chegarmos ao batismo de alguém. Isso é o mais importante.
Jesus deixou essa ordem expressa. Eu quero ler com você esse texto, que você cita até de cor. Jesus vai dizer aqui no versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente tem que almejar isso, gente. Uma vez eu ouvi uma pessoa reclamando, desse texto assim, reclamando assim, você vai entender o que eu estou falando. Falando assim, eu não aguento mais ouvir pregação desse texto, tanta pregação que falam desse texto, e aquela fala daquele colega me fez pensar, eu falei, rapaz, a gente tinha que ouvir mais pregações sobre esse texto aqui, mais pregação. Sabe, amados, a gente tem que sonhar com isso realmente, a gente olha para a nossa realidade. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos de vocês sobre o trabalho que vocês realizam, o trabalho onde vocês convivem, as pessoas que vocês convivem, e uma conclusão que todos nós podemos chegar aqui, é uma só, Samir, é uma só. O mundo está carecendo daquilo que nós temos, o mundo está carecendo, jovens perdidos, e a gente olha, é coisa na internet, é coisa na rua, é coisa na família, pessoas, homens e mulheres, perdidos na vida, sem Jesus, perdidos e completamente sedentos por algo, buscando a realização da vida delas e um monte de coisa, e a gente tem a mensagem capaz de transformar a vida dessas pessoas. Pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Meu irmão e minha irmã, quebra essa vergonha em nome de Jesus. Quebra essa vergonha em nome de Jesus, porque essa foi a ordem que a gente recebeu. Pastor, como que eu faço isso? Traz a pessoa primeiro para perto de você, ganha o coração dela para ser amigo dela, para ser amiga dela, e depois vai apresentando Jesus a ela, vai mostrando o quanto Jesus é bom na sua vida, mas não se contente. Eu faço uma pergunta aqui, com todo o respeito para todos nós, qual foi a última pessoa que você evangelizou e levou a Cristo? A gente não pode se contentar em viver uma vida há tantos anos sem levar pessoas a Jesus. Não podemos. Dependendo da resposta que nós dermos a essa pergunta, a gente já tem que sair daqui incomodado nessa manhã. Esse ano eu tenho que levar alguém a Cristo. Nem que seja um amigo meu que mora longe, para ele voltar para Jesus, alguém que está desviado, alguém que nunca foi de igreja nenhuma e que Deus tem me dado a oportunidade de conviver. Olha a sua vida com um olhar missionário. Como que eu correspondo ao amor de Deus na minha vida? Sendo discípulo e fazendo discípulo. Jesus deixou essa ordem muito direta. Esse texto aqui, Carla, não dá para ter muito rodeio com ele não. Esse é um texto muito direto. É um texto muito claro para as nossas vidas. Precisamos ter paixão pelas almas. Precisamos ter amor pelas vidas. Irmão Ronaldo, a gente tem que olhar pelas vidas e enxergar, meu Deus, se não conhecer Jesus, estão caminhando para o inferno. Senhor, nós queremos alcançar essas pessoas. É olhar para o ambiente do nosso trabalho, olhar para o ambiente da nossa família e não ficar indiferente com a perdição das pessoas. Quando a gente olha para o que está acontecendo no nosso bairro, quando a gente olha para o que está acontecendo na nossa cidade, o mundo está carecendo demais. Embora muitas pessoas já tenham ouvido falar de Jesus, talvez você tenha esse dilema aí, você vai falar com alguém e a pessoa vira para você e fala assim, Tiago, não, eu já sei quem é Jesus, A gente até conversava sobre isso ontem na célula dos homens. Não, Jesus pode me abençoar em qualquer lugar, mas quando a gente apresenta Jesus para as pessoas, e a gente traz elas para caminhar conosco, a gente apresenta o que nós temos vivendo na nossa vida, a pessoa olha e fala assim, olha, é diferente realmente, ouvir falar de Jesus e caminhar com intimidade do lado dele. Nós precisamos pedir ao Senhor, nos dar estratégias, nos dar direção, nos dar ousadia, é uma missão para todos e ao alcance de todos. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga assim, é uma missão de todos e ao alcance de todos. Aqui não tem ninguém incapaz de evangelizar alguém. Não tem ninguém. Os únicos aqui que eu dou uma colher de chá é o Bernardo e o Vicente, que ainda não falam. O resto, não tem ninguém livre aqui. Ninguém. Pastor, como que eu faço isso? Fala o que ele faz na tua vida. Às vezes a gente pensa que evangelizar é dar aula de teologia por não convertido, Olha, eu vou te ensinar. Não! É falar o que você experimenta, é testemunhar.
É testemunhar. Como que você faz isso? É a pessoa entrar lá no consultório da Samile, é a pessoa entrar no consultório da Ana, é a pessoa ser atendida pelo Rafael, passar na portaria do colégio lá pelo Adeilton, é andar no transporte com o Xande, e a pessoa, você virar para ela e falar assim: olha, tudo que eu tenho, Deus é muito bom na minha vida, Deus tem me dado uma vida abençoada, Deus me dá alegria, eu tenho paz, às vezes as coisas estão virando de ponta cabeça, mas com Jesus no barco eu estou sempre em paz, porque Ele cuida de mim. Testemunha, testemunha, testemunha. Às vezes a pessoa vai estar decepcionada, às vezes a Carla vai dar aula para alguém na escola, conhece um pai e uma mãe que se decepcionou com a igreja em algum lugar, e aí você vira e fala para a pessoa: olha, Jesus não é as pessoas que te decepcionaram, conheça Jesus de uma maneira diferente, deixa a decepção para trás, dá o teu testemunho. Jesus tem sido bom na sua vida, sim ou não? Fala o que Ele está fazendo na sua vida. Fala o que Ele está fazendo na sua vida. Pastor, tem uma pessoa lá que, meu Deus do céu, só fala mal da igreja, não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta de crente. Você não está ganhando ela para mim, você não está ganhando ela para você está ganhando ela para Cristo. Mostra para ela o quanto Jesus tem sido bom na sua vida. Dá o seu testemunho. Precisamos ter essa paixão pelas almas e entender que essa é uma missão para todos nós. Senhor, amados, eu quero finalizar essa palavra trazendo aqui algo que eu nem coloquei no sermão, mas que tem tudo a ver com isso aqui, William. A gente precisa ser estratégico mesmo, pedir a Deus nos dar estratégia, porque quando a gente pensa em estratégia, às vezes a gente acha, Adeilton, que estratégia é uma coisa puramente humana. Ah não, a estratégia, precisa de estratégia não, é poder de Deus, você fala e Deus faz. Sim, Deus fala, você fala, Deus usa a sua voz e Deus age. Mas, irmão Ronaldo, olha que interessante, já quem está na semana do coração aquecido, né, vamos falar um pouquinho de Wesley, mais um pouquinho aqui. Wesley pregava ao ar livre, certo? Wesley pregava ao ar livre, e ele começou a pregar ao ar livre, Neuza, porque ele viu um amigo dele fazendo, e multidões se reuniam para ouvir o amigo dele. O amigo era o George Whitefield. E aí, Grazi, um belo dia ele viu que o Whitefield ganhava, assim, alcançava tanta gente para Jesus, mas tanta gente. E aí, Gabi, o Wesley via que as multidões se entregavam. Só que tinha um porém, Rafael. Qual que era o porém? As multidões se entregam, mas muitos não permanecem. Esse era um problema, Rogério. Problema bom, né? Estão pregando, um monte de gente está se entregando. Mas e agora? Porque tem um monte de gente indo embora. Recebe, entrega a vida a Jesus, mas e depois? E aí o Wesley, um homem muito sensível à voz do Espírito Santo, irmão Elza, ele pede para Deus uma forma de evitar que isso acontecesse. E o Wesley começa a reunir as pessoas alcançadas em grupos maiores, grupos menores, e aí, vamos supor, a Carla pregou ao ar livre, e todos vocês aqui entregaram a vida a Jesus. Aí a Carla vira para o Ronaldo e fala assim: Ronaldo, o William, o Marcos e o Adeilton moram perto da sua casa, traz ele para o seu grupo para cuidar deles. Carla, a Grazi, a Zelinha e a Neuza moram perto da sua casa, traz elas para junto de você. E eles começaram a inserir as pessoas em ambiente de consolidação, que mais para frente depois viraram as nossas células, grupos pequenos e por aí vai. Uma estratégia, porque o Wesley entendeu, o mais importante não é dar um espetáculo ao ar livre, o mais importante não é as pessoas saírem falando, Rogério, que nós somos bons, o mais importante não é, irmão Ronaldo, que as pessoas saiam falando que o pregador fala bem, o músico toca bem, o mais importante, Marcos, não é as pessoas saírem falando que o ambiente foi agradável, foi gostoso, o mais importante é a pessoa ouvir, receber Jesus, se tornar discípulo dele, começar a caminhada, e a gente precisa dessas estratégias. O Wesley teve esse cuidado. Quando a gente olha na vida dos apóstolos, eles tinham esse cuidado também, de zelar, uma maneira de colocar esses novos para caminhar do lado de alguém mais experiente. Nós também podemos ter essa estratégia. De repente, vamos supor, a Samile lá no consultório dela, começa a ver que tem um monte de mulher ali sedenta, não espera vir uma ordem, já lança o convite para a pessoa: vamos marcar uma vez na semana para a gente orar junto, meia hora, conversar sobre Jesus e orar junto. De repente o William está lá no coworking lá, está trabalhando e vê que tem uma galera ali que se interessou, marca, 15 em 15 dias, vamos juntar ali no lugar tal, tomar um suco e falar de Jesus, orar um pouco, e deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua criatividade, mas entenda, tudo tem que estar
a serviço da obra de fazer discípulos. Você está entendendo isso, amém? Se coloque à disposição do Senhor, seja criativo, seja sensível às oportunidades que o Senhor coloca diante de você. Para correspondermos a esse amor, nós precisamos ser discípulo e fazer discípulo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Quero orar com você, mas antes eu gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse aqui sobre essa palavra tão simples que a gente recebeu nessa manhã, mas pensar, Senhor, como que eu posso viver essa palavra, Senhor? Como que eu posso ser um discípulo ainda mais intenso e apaixonado na sua presença? Em nome de Jesus, não aceite a mornidão espiritual na sua vida. Em nome de Jesus, não aceite viver para Deus no modo automático. Independente do tempo estar passando, dos anos estarem passando, que a cada dia mais você possa experimentar um reavivamento na sua vida, em nome de Jesus. E a segunda coisa, Senhor, como que eu posso fazer discípulo no ambiente onde o Senhor me colocou? Como que eu posso fazer discípulo no consultório, na sala de aula, na portaria, nos transportes, nos atendimentos, na vizinhança, entre amigos, entre família, nos lugares por onde eu passo? Como que eu posso, Senhor, apresentar o nome de Jesus, tornar Jesus conhecido, levar pessoas à comunhão com o Senhor? Deus Santo, eu te peço nessa manhã, faça de nós, Senhor, uma igreja interessada em fazer discípulos, cada dia mais. Senhor, renova dentro de nós esse desejo, Senhor, renova dentro de nós essa vontade. Queremos, Senhor, fazer o Teu nome conhecido, queremos, Senhor, que pessoas conheçam a Jesus e propaguem esse nome Salvador, esse nome que é o nome sobre todo nome. Senhor, coloque em nós um desejo real e sincero, Senhor, de viver isso. Queremos corresponder esse amor. Senhor, nós não correspondemos esse amor sendo apenas um religioso normal, não correspondemos esse amor, Senhor, sendo pessoas que apenas conquistam os terrenos, os tesouros dessa terra, mas nós correspondemos esse amor sendo discípulos e fazendo discípulos, te amando e levando pessoas a te amarem, Senhor. Faça essa obra em nós, gera isso no nosso coração, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.